Olá, obrigado você que está acompanhando mais uma edição do nosso Jornal OCN. Para você o nosso grande abraço, desejo de muita saúde, muita paz, muitas felicidades para você, né, que nos assiste sempre pelas nossas redes sociais, os nossos perfis no Facebook, também pelos nossos pela nossa página lá no Facebook do Cubo Notícias. Além dos perfis tem a página. É importante que lá na página você siga ou curta para receber as informações aí na sua timeline. Também tem o Instagram, tem o Twitter, o canal do YouTube e o principal, que é o nosso site do Cubo Notícias. Dá um Google aí e acompanhe sempre, principalmente as informações de Porangaba e região para você. Jornal ACN, deste começo de semana aqui, tá com cara de feriado, né? Afinal, é véspera de feriado. Amanhã, dia 15 de novembro, é a proclamação da República. Hoje, segundona, dia 14 de novembro, véspera de feriado, muita gente emendando, né? Será que vai ter gente que vai conseguir emendar a semana inteira? Acho pouco provável. Bom, hoje a FEBRABAN, inclusive, a Federação Nacional dos Bancos, divulgou que está acontecendo atendimento normal nas agências bancárias de todo o Brasil. Amanhã não acontece, na quarta volta ao normal. Então, parece que não vai ter muita janela em muitos serviços públicos por aí. Mas enfim, para você o nosso abraço, ótima véspera de feriado, ótimo feriado, que amanhã vai ser, né? E bora lá com notícia de Porangaba e região. E nós começamos o nosso Jornal OCN com a previsão do tempo para Porangaba e as cidades vizinhas. Vamos conferir. Pois bem, pessoal, choveu razoavelmente bem em Porangaba e também aqui nas cidades da região na noite de domingo para segunda. Hoje de manhã também chuva até um tanto quanto forte, uma chuvinha forte que chegou aqui para Porangaba. E essa previsão de chuva deve se manter para até o feriado. Muito afiado! Pessoal que queria curtir feriado de solzão, né? Parece que vai ter pancadas de chuva aí, viu, gente? Segundo a previsão do tempo, não vai ser predominância do sol. Claro que o sol aparece amanhã. Bom, vamos conferir aí a previsão para Porangaba e as cidades vizinhas. Essa é a previsão para Porangaba para esta semana. Olha só, amanhã, terça-feira, que é o dia da proclamação, dia 15, dia da proclamação da República, e tem gente pedindo golpe para acabar com a República, né? Mas ninguém abre mão do feriado. Que maravilha. Mas enfim, né? Esse é outro assunto. Amanhã, dia 15, sol com algumas nuvens, só que vai chover rápido durante o dia e a noite. Pancadas isoladas, algumas podem ser até de moderadas a fortes na região, mas aqui para Porangaba nós temos aí uma probabilidade de chuva moderada de 80% durante o dia e a noite. São pancadas isoladas, como eu disse. Vai fazer calor amanhã sim. Tá a piscina quando o sol aparecer, viu? 30 graus durante o dia, à noite vai ainda ter sensação de um certo abafamento, porque nós teremos aí uma mínima de 20 graus. Na quarta-feira, pós-feriadão, o pessoal volta a trabalhar. Aí o sol aparece e não tem probabilidade de chuva. É para acabar, né? Quem está querendo curtir aí um dia inteiro de sol no feriado, pois é. Quarta-feira é que o sol vai dar as caras o dia inteiro, né? O sol vai aparecer só no meio de algumas nuvens. Vai ter risco de névoa, de nebulosidade bem acentuada na parte da manhã. Quando amanhecer aí no começo do dia, tem risco de névoa. Noite com pouquíssimas nuvens. Calor na quarta-feira, 30 graus. À noite vai fazer um pouquinho mais baixa a temperatura, vai ser um pouquinho mais fresco, 18 graus. Na quinta, teremos aí sol com pouquíssimas nuvens, sem nenhuma chance de chuva na quinta. 16 graus a mínima, vai refrescar um pouco mais à noite e de madrugada. E a máxima vai ser ainda de calor, 30 graus na quinta-feira. Na sexta, bom, aí início do próximo final de semana, talvez dê para aproveitar aí um dia completamente ensolarado. Apesar que na parte da manhã vai ter nevoeiro, né? Quando amanhecer. Nevoeiro ao amanhecer, há essa chance. Dia de sol,
As nuvens vão aumentar no decorrer da tarde, mas não tem chance de chuva, pelo menos até esta previsão para sexta-feira. A mínima vai ser, olha, vai ter uma caidinha na temperatura, um pouquinho mais fresco na noite de sexta, 15 graus, e a máxima ainda vai ser de calor durante o dia, 29 graus. Previsão para Porangaba para esta semana, para os próximos dias, aqui para Porangaba e também para cidades vizinhas. Vamos com as nossas notícias da região aqui no nosso jornal ACN. Já vou avisando que as imagens que nós vamos colocar aí são imagens desconfortantes, são imagens fortes que nós vamos assistir agora, então se prepara aí. Mas graças a Deus, apesar da imagem ser um pouco impactante, graças a Deus não aconteceu nada grave com as vítimas deste acidente. Um homem de 46 anos atropelou uma criança de apenas 1 ano, como você vê aí. É a criança e o avô da criança que foram atropelados. Só que o motorista desse veículo Uno de cor vermelha que atropelou essa criança, esse motorista ele está internado em estado grave. Por quê? O que aconteceu? Bom, conforme o registro policial, isso aconteceu sábado à tarde. O motorista estava dando ré, como você vê, atingiu a família e tentou fugir do local. Ele foi contido por populares que perseguiram o carro dele depois, né? E ele foi contido e agredido por esses moradores. Por conta da agressão, ele teve lesões na cabeça e foi transferido para a Santa Casa de Misericórdia de Avaré. No local, ele foi intubado e conduzido para a unidade de terapia intensiva, para a UTI. Essa câmera de segurança foi que registrou o momento em que o motorista dá marcha ré no veículo e atinge a família que estava sentada na esquina da rua Ângelo Martigoni. Na sequência, ele acelera o carro e o morador tenta impedi-lo. A criança de 1 ano e o avô são atropelados e o motorista tentou fugir. Após o acidente, as vítimas foram levadas para o pronto-socorro, o avô e a criança, mas elas tiveram apenas ferimentos leves, receberam alta no mesmo dia. O motorista que tentou fugir é que ficou gravemente ferido após ser agredido pelos moradores. 2 boletins de ocorrência foram elaborados, sendo que um dos boletins é por lesão corporal, o outro por direção culposa na direção do veículo e fuga de local. O de lesão corporal acho que foi pela agressão ao motorista. Agora a polícia está investigando o caso. Segundo as informações, da mãe da criança, inclusive, o homem que atingiu a criança de 1 ano estaria num bar consumindo bebidas alcoólicas e estaria embriagado ao volante. Complicado, né, gente? Agora, cá entre nós também tem cada mãe, né? Vamos falar a verdade. A mãe tá ali junto, tá sentada no meio-fio ali da calçada, tá ali sentadona, toda escancarada, mas colocar uma criança no asfalto, na rua, de 1 ano, no meio-fio, ali, pô, lugar de criança de 1 ano não é sentada no asfalto do meio-fio ali. Tem cada mãe que eu vou falar também, não? Ela! O cara estava completamente errado, se comprovado que consumiu bebida alcoólica e tal, né? Deu marcha ré e atingiu a criança, mas a criança não tinha que estar no meio-fio, não tinha que estar ali no leito carroçável da rua. E a mãe lá, sentadona. Ah, pelo amor de Deus também, né? Bom, continuando com as notícias da região. Nós já falamos aqui, esquentou, chegou essa época de calor, tá chegando aí o verão. Dia 22 do mês que vem começa o verão. Então nós temos aí cerca de 40 dias para começar o verão. Até a semana passada nós tínhamos ainda aquele resquício de inverno com chegada de frente fria e tal. Foi a última, de agora em diante, segundo as previsões, teremos calor, principalmente durante o dia. E o que acontece nessa época do ano são os aumentos
no índice de mortes por afogamento. Sempre a gente vê isso aqui no jornal ACN. E tá aí mais um caso de morte por afogamento, num local inclusive, num rio inclusive, é um rio de grande porte, é um rio perigoso, e o pessoal chega nessa época, teima em desbravar águas perigosas. O rio Paranapanema é um rio aqui da região que infelizmente registra grande número de causas de afogamento. Esse jovem que você está vendo aí na tela, de 18 anos, ele morreu afogado no rio Paranapanema na tarde de ontem, domingão. De acordo com os bombeiros, é o Guilherme Marques Novaes de Abreu. Guilherme Marques Novaes de Abreu. Ele estava acompanhado de amigos e entrou no rio para nadar. Ao perceber que o jovem estava se afogando, um salva-vidas, porque até o local ali tem salva-vidas, fica ali numa estância no município de Piraju, né? O salva-vidas entrou ainda para tentar salvar a vida do jovem. Só que o Guilherme já foi tirado ali numa situação muito crítica da água, foi levado para o pronto-socorro, já estava inconsciente e não resistiu. Conforme divulgado pela funerária, o corpo do jovem foi sepultado hoje de manhã, segunda-feira, no cemitério Padre Luiz Menezes Bueno. Está aí uma morte por afogamento no rio Paranapanema, numa estância que fica lá no município de Piraju. Mesmo com a intercessão do salva-vidas, ele não resistiu. É complicado, gente. Todo cuidado é pouco. Eu falo que nessa época não se deve abusar de pontos de natação onde você não conheça. E mesmo que conheça, tem que estar acompanhado de alguém que tenha certa experiência ou até mais conhecimento ainda do local. Porque a incidência de afogamentos é muito grande nessa época do ano. Infelizmente, essa não é a primeira e nem será a última notícia nesse sentido que nós daremos aqui. Bom, gente, a crise econômica existe, viu? As coisas já vão voltar, já estão, inclusive, voltando, os preços estão voltando a alcançar patamares elevados, né? Combustível subiu hoje de novo? Outra vez? Não foi falta de alerta. A gente sabia que esse negócio de redução do preço dos combustíveis que vimos nos últimos meses era só conversa para boi dormir, para tapear trouxa na eleição. Teve alguns que foram tapeados. Bem feito, 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 bem feito. Mas enfim, nessa crise econômica, sei que vai ficar difícil dar presente de Natal, né, para a criançada. Então você pode dizer o seguinte: o Papai Noel não veio porque o Papai Noel morreu. É a verdade, não minto. Infelizmente aconteceu isso, né? A morte de um Papai Noel aqui no interior de São Paulo. Mas é claro, vamos falar sério. O que aconteceu foi a morte de um ator que estava interpretando o Papai Noel. Mas você pode aí falar para a criança, para ela não ficar decepcionada, você pode até mostrar a notícia para ela e falar: ó, Papai Noel morreu, então não tem presente esse ano. O ator que faleceu foi o Célio Figueiredo. Ele estava representando o Papai Noel no shopping de Itu. Ele passou mal durante a apresentação que estava realizando ali no shopping. Isso aconteceu sábado. Era o segundo ano em que ele participava do evento no shopping. O Célio Figueiredo começou a apresentação de Papai Noel, recepcionou algumas crianças, mas não se sentiu bem. Dentro do shopping ainda ele recebeu os primeiros socorros, foi encaminhado para a unidade de saúde da cidade, só que não resistiu e morreu. A morte foi confirmada, infelizmente, no final da mesma tarde.
O Shopping de Itu chegou a divulgar uma nota nas suas redes sociais lamentando o ocorrido e afirmando que estava dando total apoio à família do ator Célio. O conteúdo, entretanto, não consta mais como publicado. A reportagem do G1 entrou em contato com a instituição para ter novo posicionamento sobre o ocorrido, só que até o encerramento da matéria não obteve resposta. Ué, por que será que o Shopping de Itu está se inibindo de dar uma resposta à imprensa a respeito do falecimento desse senhor que estava representando, aliás, o Papai Noel no shopping? Está com o rabo preso com alguma coisa? O que aconteceu? O shopping não pode se eximir dessa responsabilidade, afinal, pode ter... Claro que foi uma morte por causas naturais, não se sabe ainda qual o motivo, mas ele passou mal e não resistiu. Agora, por que o shopping está se eximindo dessa responsabilidade? Ou se eximindo de dar um comunicado à imprensa? Tomara que não esteja se eximindo de dar apoio à família realmente, né? Porque ele estava trabalhando dentro do recinto, dentro do Shopping de Itu. Bom, gente, vamos destacar o resumo do plantão policial aqui na nossa região. Plantão policial aqui que fica lá em Botucatu, na delegacia de Botucatu. Alguns casos chamaram a atenção. Primeiro, no trânsito de Botucatu. O trânsito de Botucatu teve 2 ocorrências de prisões. Uma outra ocorrência com morte neste final de semana, de trânsito. Segundo a Polícia Civil, casos atendidos pela Polícia Rodoviária terminaram com 2 mulheres presas em flagrante. A Polícia Rodoviária apreendeu 2 mulheres. Por quê? Elas estavam dirigindo bêbadas. Mulher bêbada. Homem bêbado já é feio. Mulher bêbada é pior, né? Deixa de ser safada. Eu não tô sendo safada. 2 mulheres dirigindo bêbadas ao volante. Elas foram pegas na Operação Direção Segura. Uma delas foi presa na rodovia Marechal Rondon. A outra na rodovia João Hipólito Martins, a Castelinho. As 2 estavam com o forte cheio de cachaça no domingo e foram presas. Também foi registrado um caso de morte após a colisão entre carro e moto na Marechal Rondon, em frente ao condomínio Vale do Sol, lá em Botucatu. Ali tem um trecho ali bem perigoso em frente ao Vale do Sol mesmo. O pessoal abusa muito. Um homem que estava na moto, ele faleceu por conta dessa colisão. Outros casos aqui, ó. Um homem de 40 anos relatou à polícia. Isso é referente ao mesmo caso, né? Ao caso da morte da colisão de moto, né, na Marechal Rondon. Um homem de 40 anos relatou à polícia que seguia com um Celta de Botucatu pela rodovia, no quilômetro 250, no sentido leste, quando viu uma moto na contramão. Esse homem está relatando o que aconteceu nesse acidente ali em frente ao Vale do Sol, em Botucatu. Ele viu a moto na contramão com os faróis apagados. Ele deu luz várias vezes, tentou dar sinal de luz várias vezes, reduziu a velocidade, mas não conseguiu evitar a colisão com a motocicleta. Seria uma motocicleta JTZ JK 150 cilindradas. O condutor da moto foi identificado como Renato Franco de Oliveira, 58 anos. Esse condutor aí da moto de 58 anos, Renato Franco de Oliveira, foi que infelizmente perdeu a vida após se chocar contra um veículo na Rondon, lá no quilômetro 250. Outros casos aqui do resumo do nosso plantão policial. A Polícia Civil destacou que o plantão policial atendeu caso de tráfico de drogas e jogo de azar num bar na região do Jardim Bandeirantes, em flagrante da PM, lá em Botucatu também. Ainda houve um caso de furto de caixa d'água. Puta merda, até caixa d'água o pessoal tá furtando aí. Pois é, o cidadão furtou a caixa d'água, a polícia encontrou ele, deu um flagrante aí, ele foi encontrado
Estava levando material com capacidade para 250 litros. Roubou uma caixa d'água de 250 litros, estava levando na cabeça. Oi? Né? E isso aconteceu no centro de Botucatu. Não foi no bairro afastado, não. Ele furtou uma caixa d'água de 250 litros, colocou na cabeça. Claro, a caixa d'água estava vazia. Não ia colocar com 250 litros de água na cabeça. Mas ele estava saindo ali de boa com aquela caixa d'água na cabeça. A polícia flagrou ele. Ele disse, olha, não sabia. Eu pensei que era material de descarte. Eu pensei que tinham jogado fora, que era uma caixa d'água velha. Por isso que eu peguei para mim. Foi isso que ele alegou, mas não adiantou nada. Foi detido. Também houve a prisão do autor de roubos contra pedágios em Botucatu. 2 casos. Além de Pratânia e Conchas. Lá em Pratânia e Conchas teve autuação em flagrante por violência doméstica contra uma mulher. Em Conchas teve esse caso, né, de violência doméstica contra a esposa, contra a companheira, em uma propriedade onde atuava como caseiro. O homem trabalhava como caseiro ali numa propriedade de Conchas, agrediu a mulher e a polícia foi chamada. E vale lembrar que também esse cara aí, lá em Conchas, que agrediu a companheira, já estava sendo procurado pela justiça. Então, boa bisca, o cara não é. No final de semana, né, a atenção ainda para 2 casos de violência doméstica e prisões dos autores. É o que consta aqui no resumo do plantão policial. Tá aí, gente. E outra coisa que nós sempre observamos agora, principalmente aos finais de semana, aumento do índice de acidentes também e de prisões por embriaguez ao volante. Tá complicado. E tá até arriscado hoje você sair de casa para ir a algum lugar e se deparar com um louco desse que ingeriu bebida alcoólica e se chocar contra você numa rodovia. Porque você sabe, né? Aquele que enche o rabicó de cachaça e provoca o acidente, geralmente com ele não acontece nada. Já com quem não tem nada a ver com a história, acaba sendo vítima do pé redondo, né? Esse daí, o que é vítima, acaba aí, infelizmente, na maioria das vezes, perdendo a vida ou tendo sequelas graves para o resto da vida. Bom, pessoal, vamos com as notícias aqui de Porangaba. Destacar alguns fatos dos últimos dias aqui para você. O prefeito de Porangaba, o João Carlos Alves Barros, o Cal, ele anunciou nos últimos dias a chegada de novos veículos para a frota municipal, o que é muito bom, representa aí, além da renovação, uma ampliação de veículos que prestam serviço aos cidadãos porangabenses. No último final de semana, aliás, no final de setembro, no final de setembro, o Cal anunciou a chegada de um trator 0 km. Aqui na matéria de final de setembro, mas eu acho que foi um errinho deles, eu acho que foi no final de outubro. Né? Porque estamos em novembro, não faz muitos dias, não. Foi no final de outubro. Ele anunciou a chegada de um trator 0 km. Trator bonitão, inclusive você já vê ele circulando aí nas ruas da cidade de Porangaba, né? E esse trator vem acompanhado de implementos através da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo. Faz parte do programa Nova Frota, a qual essa administração assinou recentemente, lá no começo da gestão, para participar desse programa, e com a participação direta de 2 deputados, o deputado federal Eli Correia Filho e o deputado estadual Itamar Borges. Segundo o executivo, esse trator foi uma solicitação dos vereadores Ademir Domingues, Robson de Oliveira e Samir Elias Ribani. O prefeito Cal também comunicou que a prefeitura adquiriu com recursos próprios 2 veículos para a Secretaria Municipal de Educação. Um deles é um furgão, que você vê aí na imagem, é um utilitário todo fechado aí para utilização do transporte de merenda escolar. Nesta semana a prefeitura também anunciou a restauração e automatização, ou seja, colocou aquele sistema pneumático de basculante, né,
nessa carretinha do Departamento de Obras. Essa carreta é aquela mesma utilizada naquele tratorzinho antigo. Está trabalhando há 22 anos essa carreta aqui, segundo a prefeitura. Mas agora ela está reformada e com esse sistema de basculante automatizado e já está sendo utilizado junto ao novo trator no Departamento de Obras aqui da cidade de Porangaba. Além disso, o prefeito de Porangaba comunicou, está lá nas redes sociais dele o vídeo, né, a chegada deste novo caminhão basculante. É um caminhão basculante destinado por meio de emenda parlamentar dos deputados Arnaldo Jardim e Itamar Borges. Além do governador Rodrigo Garcia, o prefeito enfatizou agradecimento aos três. Eu só fazer uma colocação aqui. Bom, eu acho que eu falei que a prefeitura adquiriu com recursos próprios os veículos da Secretaria Municipal de Educação, o furgão e o outro veículo. E os outros vieram por intermédio de emenda parlamentar ou assinatura de convênio, como nós destacamos aqui. Falando em destaque, quem está se destacando demais na nossa região, né, é a equipe de jiu-jitsu da nossa cidade. Inclusive, a equipe de jiu-jitsu de Porangaba está aumentando a sua gama de atletas que estão participando de competições. Vamos conferir algumas imagens? Com a participação de 400 atletas representando 15 cidades do estado de São Paulo, a cidade de Pardinho sediou no domingo, dia 6, o torneio Intermiquinho, que é o campeonato regional de jiu-jitsu. É um evento de grande porte, como nós dissemos, 400 atletas e 15 cidades do estado de São Paulo, é bastante coisa. E teve a coordenação do Anderson Silva, grande lutador Anderson Silva. Porangaba participou com 15 atletas inscritos. Obteve novamente bons resultados. Conquistaram medalha de ouro a Luísa Aguiar Melo, de 6 anos, na categoria infantil, o Gustavo Maciel e o Luciano Nascimento da Silva. O Luciano é estreante na competição. Aliás, é a primeira vez que o Luciano compete aí. O Luciano Nascimento da Silva, estreante em competições, e já estreou com medalha de ouro. Medalha de prata, o Lohan Diniz. O Vitor Gomes dos Santos, estreante também. Felipe Rogério de Almeida. O Pablo Pantanella, estreante. Apesar de o Pablo lutar jiu-jitsu há um bom tempo, é estreante em competição. E o Anderson Melo Rumão. Esse aí já é, podemos dizer aí, macaco velho já nas competições. Medalha de bronze, a Sofia dos Santos Chaves, pegou a medalha de bronze. O João Pedro Neri Silveira e o Reginaldo Feliciano, o preto, também já grande disputador de competições. Os atletas Luiz Fernando Paes de Camargo Dudu, a Isabela Cristina de Almeida, o Fernando Gabriel Garcia e o Gilberto Marini integraram a equipe. O pessoal aqui da Miquinho fez agradecimento ao professor Tiago Marques, os atletas também agradecem ao professor Tiago Marques pelo empenho e dedicação aos atletas, ao Anderson Oliveira de Melo, o Rumão, que assumiu a coordenação dos treinos, a Academia Bela Fitness e apoio da Prefeitura de Porangaba por disponibilizar transporte à equipe. O pessoal também mandou aqui agradecimento ao Cubo Notícias pelo espaço da divulgação. Não tenho o que agradecer, nós que agradecemos aí por, né, lembrar da gente e enviar o trabalho esportivo de vocês que leva o nome de Porangaba às competições importantes do jiu-jitsu, não só na região, mas também já participaram de competições internacionais, como o Sul-Americano, Campeonato Mundial, enfim. Parabéns aos atletas da delegação do Jiu-Jitsu de Porangaba. Bom, gente, hoje, como é véspera de feriado, amanhã vai ser feriado, então o negócio está meio light, está meio paradão, né? Então, nós vamos ficando por aqui. Não tem muitas novidades hoje, não. Mas assim que tiver mais novidades, você já sabe, aqui no Cubo Notícias e no Jornal ACN tem para você. Tá bom? Confira sempre, como já disse, siga o Cubo Notícias lá no Instagram ou a nossa página lá no Facebook.
né? Tem também o Twitter, o nosso site, enfim, lugar para você nos acompanhar é o que não falta. Um forte abraço, uma boa semana, um bom feriado para você e até a próxima.